Deus abençoe todos vocês, Deus nos abençoe nesse momento tão precioso de culto, de adoração. Bom estar aqui com vocês mais uma vez. Quem está feliz de estar aqui, é um privilégio, né? Estarmos juntos, é um privilégio estarmos reunidos como igreja. É um privilégio poder falar o nome, mencionar o nome de Jesus Cristo, cantar que Ele é o centro da nossa vida, sem sermos interrompidos, sem sermos proibidos, sem sermos questionados, né? Que a gente possa entender, né, esse privilégio. Muito obrigado, Pedro, pela sua gentileza de trazer água aqui para o pastor. Irmãos, antes da gente entrar na segunda parte do culto, que é a parte da pregação, da edificação com a palavra, apenas fazer algumas considerações. Bom, hoje os nossos Middle e High School estão com o pastor Tiago, né, já saíram, e também hoje a gente está inaugurando, acho que está inaugurando hoje, não foi domingo passado, né, a nossa turma de transição dos pré-adolescentes, né, de 10 a 12 anos, não é isso? Né? E assim, a meninada que eu conversei nessa faixa, porque até então eles nem participavam do culto, vocês viram aqui a Manuela e a Emily do meu lado, né? O tempo todo chamando atenção, para de conversar, para de comer, presta atenção, mas nós já estamos orando, tal. Eu sei, é difícil, né? Mas até 12 anos vão participar todos os domingos conosco aqui, na hora do culto, né? E depois elas saem para uma sala para a idade delas, é uma sala nova, né? Isso foi decidido pela Alessandra, que é a nossa coordenadora do Ministério Infantil, junto com o pastor Tiago, que é uma espécie de transição, porque não estão prontos ainda para ir diretamente para a sala do pastor Tiago, por causa da questão da idade, tem jovens e adolescentes mais velhos. Então, é a igreja trabalhando. O Ministério Infantil tem feito um grande trabalho na igreja, e eu louvo a Deus pela vida da Alessandra e de todos os professores e voluntários envolvidos com isso. Eu queria também agradecer os irmãos e as irmãs que liberalmente, generosamente, se juntaram naquele livro que a gente está chamando livro de ouro, né? Que é para ajudar aquelas famílias de pessoas tão queridas que nós conhecemos e que estão enfrentando enfermidades aí terríveis, mas que serão curados em nome de Jesus, né? Nós estamos orando, a igreja está em oração. Nós estamos oferecendo o apoio psicológico, emocional, que é possível, e a nossa igreja está também, por causa da generosidade de vocês, podendo ajudar esses irmãos nesse tempo de tratamento, onde não poderão, né, há um deles que já não está trabalhando. Então, assim, é toda uma situação complexa, mas eu queria louvar a Deus pela sua vida, te agradecer de coração. E quem é crente vai entender o que eu vou falar, né? Tudo que a gente faz, irmãos, né? Falei departamento infantil, estou falando de oferta agora para os nossos irmãos, tem a generosidade dos irmãos na hora dos dízimos e das ofertas, né? A fidelidade, tudo que a gente faz, quem é crente vai entender, ainda é muito pouco, se for comparado àquilo que Deus em Cristo Jesus fez por cada um de nós. Então, se Deus tem nos dado essa oportunidade de servir a Ele, servindo pessoas, cuidando de pessoas, não vamos desperdiçar isso, né? Nós fomos chamados em Cristo Jesus para as boas obras, e é isso que nós estamos fazendo. Se você é pai de criança, né, que faz parte aí do Ministério Infantil, não esteve aqui no domingo passado, talvez você tenha assistido o culto online, ali na porta tem um manual, que é o manual do Ministério Infantil. Isso foi desenvolvido pela Alessandra, com a ajuda da equipe dela, e algumas regras estão sendo ali muito bem esclarecidas para que melhor a igreja possa servir às famílias que têm crianças, né? Então, todo lugar, toda organização precisa ter regra, senão vira bagunça, né? E a intenção, né, da elaboração desse manual é de fato que a gente consiga cumprir a nossa missão de auxiliar as famílias, ensinando as crianças no caminho em que elas devem andar, para que quando forem velhas ou crescerem, elas não se desviem deste caminho. No culto de Thanksgiving, que será dia 19 de novembro, 19 de novembro, por que 19 de novembro? É o domingo anterior à quinta-feira de Thanksgiving. Na tradição
de celebração do Thanksgiving, aqui as famílias se reúnem, né? Ou a família se reúne naquela tarde de quinta-feira e come o peru com aqueles negócios todos, aqueles molhos, né? E tem ali aquele momento de celebração. É isso que nós gostaríamos que a igreja fizesse, que as famílias se unissem na quinta-feira. Mas no domingo nós temos o nosso culto de Thanksgiving. E nós vamos receber pessoas novas como membros da nossa igreja. Então você que é já uma pessoa crente no Senhor Jesus, batizada, que fez ou faz parte de uma outra igreja, chegou do Brasil e está se unindo à Igreja Nova Esperança, já está frequentando a Igreja Nova Esperança, mas quer oficializar isso, neste culto do dia 19 que você será recebido. Você precisa falar comigo. E nós também teremos neste final de semana o culto de batismo. Alguns irmãos já falaram comigo do seu desejo de se batizarem, de batizarem seus filhos, alguns adolescentes. Só que o que vai acontecer? Preste atenção. Nós vamos ter um café da manhã, que será na minha casa, no dia 18, sábado, pela manhã. No mesmo dia da programação à noite dos jovens aqui, do Foster Kids, nesse dia vai ter um café da manhã, né? Toda a igreja está convidada, eu espero que toda a igreja não vá, porque não vai... Brincadeira, irmãos, né? E a minha mulher nem sabe disso ainda bem que ela está dando aula, ela não está aqui. Mas nós vamos ter esse café da manhã. Quem tem que estar presente obrigatoriamente nesse café da manhã? Então você que trabalha no sábado, já coloque isso na sua agenda. Você que vai ser recebido como membro da igreja e você que vai ser batizado, tá bom? Você que vai ser batizado, você também vai ser recebido como membro, mas vai ser batizado também no dia 18. Por quê? Porque ali vocês vão receber uma ministração, uma palavra sobre o que é a nossa igreja, detalhar um pouco melhor para que você entenda exatamente onde você está pisando. A gente quer que você pise ou passe a fazer parte da nossa família Nova Esperança de forma consciente, sabendo onde você está entrando, o que nós cremos, quem nós somos e o que isso significa para você em termos de privilégios, mas também de deveres e obrigações. Nós não podemos envergonhar a igreja que a gente faz parte. E para que você entre pela porta da frente, se um dia for preciso sair por uma questão de mudança, de opção, também possa sair pela porta da frente e nós continuarmos nos amando em Cristo Jesus. Então é muito importante que você esteja nesse café da manhã, dia 18. Vai ser filmado, fotografado com a sua autorização, porque aí no domingo, dia 19, vocês serão chamados aqui à frente e diante da igreja, oficialmente, nós vamos recebê-los e mostrar para a igreja, aqueles que não puderem participar, o que aconteceu nesse sábado. Irmão, não é bonito isso? Né? Então você que já falou comigo que quer ser batizado, por favor, né, já guarde essas duas datas, dia 18 e 19, é um final de semana no mês de novembro. E lembrando também toda a igreja que sábado que vem nós teremos o nosso último encontro New Hope Homens e New Hope Mulheres. Vai ser tudo junto e misturado aqui no templo. Às 10 horas da manhã a gente vai ter uma palestra aqui. Depois dessa palestra nós vamos sair e ter a nossa celebração com o churrasco, como nós fazemos. Muitos irmãos não têm participado desse evento. Eu quero desafiar você, convidar você para que não falte nesse próximo sábado, então. Venha com a sua família, tem atividade para criança ou pessoas que vão cuidar das crianças, é para a igreja toda. E nós vamos falar, o tema desse próximo sábado é princípios e fundamentos da família cristã. Não é de uma família ou de qualquer família, mas é da família cristã. Não é sobre relacionamento de marido e mulher, são princípios, é entender o que a Bíblia define como família. E, evidentemente, trazer alguns desafios e trazer algumas informações do que está acontecendo. Eu creio, meus queridos irmãos, que esse assunto ele é de extrema relevância para todos nós. Então, gostaria muito que você participasse. Amém? Glória a Deus. Então, deixa eu mudar a página aqui e nós vamos começar a meditar na palavra do Senhor. Irmãos, tem muita coisa acontecendo no mundo nesse instante, né? Aliás, eu acho que desde que o mundo é mundo, tem sempre muita coisa acontecendo em algum lugar, há sempre um movimento, né? Não para, né? Mas eu anotei algumas coisas aqui, né? O que
tem chamado a atenção de todos nós de forma muito intensa é essa guerra de Israel contra o grupo terrorista Hamas. Mas antes do início dessa guerra e dessas coisas, né, a gente já estava acompanhando aí essa questão da Rússia com a Ucrânia. Nós temos visto, né, parece que isso agora tá mundial mesmo, né, tá no planeta todo, essa questão de esquerda e direita, né, há muito radicalismo de um lado, de outro, há bom senso de um lado, bom senso de outro, nem 100% errado ou certo daqui, nem 100% errado de lá, mas a gente tem visto essas coisas, isso está chegando até nós de uma forma ou de outra. Nós estamos lidando, mencionei agora há pouco o livro de ouro, com questões de enfermidades, com pessoas muito próximas que nós amamos e às vezes perdemos algumas pessoas. Eu falo isso porque soube de algumas perdas durante essa semana, né? Nós vivemos tempos em que as famílias, de um modo geral, têm enfrentado problemas muito reais, problemas verdadeiros, né? Filhos desobedientes, pais omissos, casais separados dentro das suas próprias casas, e coisas nesse sentido que são ataques à família de um modo geral. Irmãos, irmãs, pessoas muito próximas enfrentando a depressão, crises de ansiedade, algo que tem sido assim, muito comum nos dias de hoje, talvez mais do que em outras épocas. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Se a gente for escolher um assunto para a gente para trazer uma palavra de esperança para a igreja, uma palavra de Deus para a igreja, a gente tem assim vários pontos para abordar. A gente não tem condição de fazer isso num culto só, num domingo só. E às vezes eu fico me perguntando assim, será que o mundo sempre foi assim? Ou será que a nossa geração está pior do que as gerações anteriores, né, a nossa? Será que vai melhorar? Será que há esperança? Ou a tendência é piorar, porque estamos de fato caminhando para o fim dos tempos? Uma frase dita ontem por um líder israelense me chamou a atenção, eu coloco aqui entre aspas, ele disse assim: não há conquistas sem riscos e não há vitória sem que se paguem preços. Nós sabemos exatamente o que ele estava se referindo, né? E eu aqui não estou falando sobre isso, eu estou apenas mencionando a frase dele, porque quão verdadeira é essa expressão, até se nós a retirarmos do seu contexto. O contexto é o contexto de guerra ali de Israel e Hamas, né? E trazermos para a nossa vida cristã. Se a gente não decidir carregar a nossa cruz, se a gente não decidir pagar o preço, se a gente não decidir fazer determinados sacrifícios, e com isso eu não estou de modo nenhum aqui jogando por terra o sacrifício suficiente de Jesus Cristo, ou falando de salvação por mérito, né, por merecimento, tem nada a ver. Mas em tudo na vida a gente tem que ter uma certa disciplina para a gente conquistar coisas, ou para a gente sair de um determinado momento em que a gente está inserido e viver melhor no dia seguinte, né? Então, de fato, não há vitória sem que se paguem preços, né? Sem que a gente esteja dispostos a fazer o que precisa ser feito, mesmo quando isso signifique para nós, ainda que temporariamente, algum tipo de perda, né? E creio que para nós isso tem que ficar muito claro, que aquele que quiser ganhar a sua vida, o que Jesus diz? Crente tem que saber isso, irmãos. Perdê-la-á, né? É assim, e quem quer, né? Então, quem quer ganhar, perdê-la-á. Então, esse raciocínio, né, da palavra de Cristo, às vezes nos incomoda um pouco, porque ninguém quer perder. Ninguém quer perder, a gente só quer ganhar, né? Diz lá o poeta, ninguém quer a morte, só saúde e sorte, né? Então, assim, e é de fato, quem quer sofrer? Ninguém quer sofrer, ninguém quer perder, né? Mas há um caminho, há um preço a ser pago. Volto a dizer, Jesus já pagou lá na cruz,
mas da caminhada cristã, da disciplina. Jesus pagou, mas existem regras. O próprio Jesus deixou regras, deixou orientações, deixou caminhos a serem seguidos, mandamentos a serem obedecidos, princípios a serem adotados dentro da nossa vida. Então, é nesse sentido, né? Enfim, isso é só para contextualizar um pouco, né, o que a gente está vivendo nos dias de hoje. E como igreja, existe solução. A gente tem que sempre pensar que existe solução para todas as coisas na vida. Há um ditado que a única coisa que não tem solução é a mentira. Porque até para a morte tem solução para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Jesus nos deu gratuitamente a vida eterna. Está um amém tão fraco, né, irmãos, né? Sabe por que está fraco? É porque a gente se acostuma. A gente se acostuma com verdades tão fortes, poderosas, que parece que a gente não vibra mais. É como sair de casa morando nos Estados Unidos, pode ser até numa região bem simples da cidade, entre aspas, digamos assim, mas é tudo tão bonito, né? A grama bem cortada, cadê o Leandro, né? A grama bem cortada, tudo bem organizado, né? E a gente vai se acostumando e esquece de onde a gente veio, né? Do lugar onde a gente morava. Eu não sei você, de onde você veio, eu sei de alguns. Eu venho, não posso falar porque tem gente assistindo lá, né? Mas quando eu vou na minha cidade hoje, eu fico meio que assim, horrorizado. Falei, meu Deus do céu, né? Já também depois de tanto tempo, 17 anos morando aqui, e a gente se acostuma. E a gente precisa parar com esse negócio de ficar se acostumando com as coisas no sentido de que é tão bom e parar de dar valor. Porque a tendência de quando você se acostuma com algo assim, é você achar que você não tem nada, que isso não tem tanta importância, né? E isso não pode acontecer na nossa vida cristã, porque senão perdemos a alegria de viver, achamos que está tudo dando errado na nossa vida, sabe? Não valorizamos o que Deus está nos dando. Então nós temos que tomar o cuidado, né, para não nos acostumarmos e essas coisas que são tão importantes e essenciais na nossa vida perderem dentro de nós o seu verdadeiro significado. Então nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus por isso, né? Bom, aí eu precisava decidir falar sobre, né, algumas coisas diante de tudo isso, e aí eu resolvi compartilhar com os irmãos nessa manhã, dentre tantas essas coisas, né, poderíamos falar sobre aquilo que relativamente falando, e a gente que tem falado que a gente não pode ficar relativizando as coisas, eu tenho que relativizar isso, né, aquilo que está mais próximo de nós. E eu me refiro agora isso de forma bem literal, né? O que está mais próximo de nós é o dia 31 de outubro, que é a próxima terça-feira. 31 de outubro está próximo, está aí, né? Depois de amanhã. E esse é um dia que nós precisamos pensar sobre ele, entender um pouco o significado desse dia na história e nos dias de hoje, e o nosso papel ou a nossa posição diante desse dia 31 de outubro. Porque este dia, querendo ou não, é um dia tremendamente importante. Refiro-me, entretanto, ao Halloween, ao Dia das Bruxas. Não, eu estou me referindo sim a essas coisas, mas não é isso que é claro que não, né? Mas é isso que o dia 31 significa isso para muita gente, né? É o Halloween, né? No Brasil é chamado de Dia das Bruxas, mas também, se você é cristão, crente, não sabia disso, né? Dia de Misericórdia, dia 31 de outubro é também o dia da Reforma Protestante. Né? É dia da Reforma Protestante. Então, nós precisamos saber disso, né? Nós precisamos entender o que está acontecendo, né? Talvez essa semana, talvez amanhã, o seu filho tenha recebido uma orientação aí para ir fantasiado para a escola, né? Então, aí você vai colocar a fantasia nele de Zé Caveirinha, Saci Pererê, ou alguma coisa assim, e vai para a escola. Enfim, porque
É o Halloween, é a festa popular, cultural dos Estados Unidos, né? Ou então de bruxa, né? No Brasil nem fala Dia das Bruxas mais, eu imagino. Eu acho que já fala Halloween, porque já virou uma cultura quase que internacional, né? Então, a gente precisa meditar um pouco sobre isso e trazer à luz e pedir o discernimento de Deus sobre estas coisas para a nossa vida e nos posicionarmos. Eu fiz essa introdução e agora vou citar alguns textos e passear nas Escrituras com vocês para a gente falar sobre o Halloween, sobre a Reforma Protestante e sobre alguns conceitos extremamente importantes que surgiram a partir ou ressurgiram a partir da Reforma Protestante, que precisam estar bem claros na nossa mente, nós não podemos nos esquecer disso. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, diz assim: abstenham-se de toda forma do mal. Em outras traduções, afastem-se de toda aparência do mal, né? E o mal que está se referindo ali não é o mal que eu posso praticar contra uma pessoa. Aqui é um mal mais profundo do que isso, se é que é possível, né? Nós estamos falando das coisas relacionadas às trevas. Nós estamos falando aquilo, o apóstolo Paulo está falando sobre as coisas que podem nos remeter a um passado de paganismo, né, ou de qualquer coisa onde nós estávamos longe do reino da luz, do reino de Cristo, da igreja de Jesus, com práticas espirituais imorais, práticas espirituais reprováveis, imoralidades ou qualquer outro tipo de vida que não tem nada, absolutamente nada mais a ver com aqueles que fazem parte da igreja de Jesus, daqueles que se declaram serem de Jesus, daqueles que participam da Santa Ceia, daqueles que decidiram passar pelo batismo, se declararam: eu pertenço a Jesus, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, né? Então, quando nós tomamos essa decisão, nos tornamos então crentes em Senhor Jesus, fazemos parte do povo de Deus, nós temos que fugir de tudo que é a aparência do mal, né? Agora, se eu for relatar para vocês aqui tudo que é a aparência do mal, né, nós vamos ficar aqui um tempinho, né? Mas eu queria que a gente pensasse um pouco sobre essa questão do Halloween ou do Dia das Bruxas, porque isso soa aos meus ouvidos como algo relacionado à aparência do mal, né? Eu sei que para muitos, principalmente para os nativos aqui, né, para os americanos em si, muitos entendem isso apenas como uma festa cultural, né, que não tem absolutamente nada a ver com o espiritual ou coisas nesse sentido. E aí a gente sabe o que acontece durante esse dia. Bom, a gente sabe mais ou menos, né? A gente sabe que casas são decoradas com as figuras de morte, assustadoras, terror, essa coisa. A gente sabe que as crianças saem na tarde do dia 31 pedindo aí os seus doces, né, e aquelas coisinhas todas, né, a gente sabe disso. Talvez alguns não saibam, né, mas existem coisas que vão além disso. Por exemplo, né, as festas que existem para os adultos, né, nesse dia, não que não aconteçam em outros dias do ano, em outras ocasiões, né, mas assim como aquilo que também acontece durante o ano todo no Brasil, mas no carnaval, parece que é mais do que praticar, é uma apologia à libertinagem, né, é uma apologia a fornicação, né, de forma explícita. Isso também acontece, né, no dia de Halloween. Tanto é que, se você sair à noite mesmo, quando as pessoas estão se mobilizando e passar na porta desses bares, aí você vai ver, você vai ficar assustado com o que você vai ver. Você vai pensar que você está na Marquês de Sapucaí, né, vendo homens e mulheres quase que despidos, né, para participar de uma festa. Mas não para por aí. Quando a gente fala de Halloween, a gente está voltando a pelo menos 3.000 anos atrás, porque isso não nasceu nos Estados Unidos. Isso foi trazido pelos irlandeses para os Estados Unidos, mas muito tempo depois disso já existir.
dentro de uma cultura celta. É muito difícil a gente especificar, detalhar exatamente quando, como começou e qual foi a progressão disso, mas algumas coisas nós sabemos, que nasceu dentro de uma cultura pagã, de um povo que era politeísta. O que é politeísta? Um povo que adorava vários deuses. Adoravam, ou pelo menos achavam que adoravam, porque não se pode adorar o que não existe, né? Mas no coração deles, eles adoravam diversos deuses. Então, é algo que vem de uma origem totalmente pagã. E acreditava-se, literalmente, Halloween significa véspera do dia. Hoje a gente pode falar do dia de Todos os Santos. Qual que é o dia de Todos os Santos dentro do calendário da Igreja Católica Apostólica Romana? Dia 1º de novembro. Lembram disso, gente? 1º de novembro é chamado de dia de Todos os Santos. E dia 2? Dia dos Mortos. Dia dos Mortos, né? E você sabe por que então, o dia 31 de outubro, lá remontando, era o último dia do ano, do calendário litúrgico. No dia seguinte, que seria o 1º de novembro, então seria o início de um novo ano, né? Então, existia essa festa pagã, acreditava-se que nesse dia, o que acontecia? Muito obrigado. Acreditava-se que nesse dia, a parede de separação dos mortos, desculpe, irmãos, dos mortos, dos vivos, ela deixava de existir, e então os espíritos dos mortos saíam de onde eles estavam, para incorporar nos corpos dos vivos. Eu estou falando de 3.000 anos atrás, cultura celta, coisa lá atrás, né? E acreditava-se também que nesse dia os demônios, eles tinham mais liberdade para entrar na vida das pessoas, atacar a vida das pessoas, e aí vem a belíssima intenção de usar essas roupas, enfim, essa caracterização de morte, justamente para afastar esses espíritos ou esses demônios, de alguma forma tentar evitar isso, mas era algo totalmente incorreto, era uma coisa que não evitava mal nenhum, se é que aquele mal existia. A gente não está falando que isso existia, a gente está falando do que eles acreditavam, não do que nós acreditamos, e essas coisas aconteciam. Uma outra informação também muito interessante, que os irmãos talvez não saibam, é que, uma que os irmãos sabem, é que existe hoje igrejas satanistas. Quando eu falo igreja, eu falo uma igreja de Satã, igreja de Jesus, é porque a palavra igreja significa assembleia. Então, assim como tem a Assembleia dos Santos, que somos nós, a Igreja de Cristo, existe também a Assembleia, ou um povo que adora Satã. Algum tempo atrás, era muito difícil a gente ouvir falar sobre isso de forma muito clara, muito menos ouvir da boca de uma pessoa dizer, não, eu sou um satanista. Hoje, por causa da internet, da facilidade de comunicação, essas coisas têm se tornado muito, muito mais claras, muito mais evidentes, e as pessoas estão se posicionando, porque a gente vive num mundo de liberdade de expressão, liberdade religiosa, o Estado é laico, essas coisas todas, então ninguém pode me impedir de fazer absolutamente nada que eu queira fazer no que diz respeito à religião. Eu tomo a minha decisão, pronto, acabou. Pode não concordar comigo, mas você não pode me prender por isso, né? Pelo menos no Ocidente é assim. Mas este dia, 31 de outubro, para os satanistas, é como a Páscoa é para nós cristãos. A Páscoa, quando nós nos preparamos para ela, para celebrar, né, a ressurreição de Jesus, que cremos que está vivo e cuida de nós, que habita na nossa casa, na nossa vida, que é o nosso Senhor e Salvador, que é uma das datas mais importantes, se não a mais importante, na consumação da obra de salvação, né? O dia 31 de outubro é para os satanistas exatamente isso. Muito tempo antes, eles começam a se prepararem para um culto especial, uma festa especial dentro da fé deles, que é exatamente de adoração a Satanás.
E em determinados lugares, sacrifícios humanos também são realizados. Fora de animais que talvez nos chocaria menos, ainda que nos choque. Então essas coisas, irmãos, estão por detrás do que é essa festa cultural. Na verdade, ela não é somente cultural, ela é extremamente perigosa, ela é extremamente espiritual, né? Mas que chega até nós de forma disfarçada, que é vende-se o pão como se fosse apenas uma brincadeira, algo que não faz mal nenhum. E eu temo que as nossas igrejas, como em muitos outros assuntos, aceite a entrada de práticas, não vou dizer nem doutrinas, mas práticas mesmo, costumes, né, cultura, né, pagãs, para não dizer, ou dizendo, satânicas, demoníacas. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Então eu digo isso para você prestar atenção no que está acontecendo dentro da sua casa no dia 31 de outubro, está acontecendo no seu bairro. E não se esqueçam também que estatisticamente, nesta época do ano, ou no período que antecede o 31 de outubro, aumenta-se em aproximadamente 15% o número de desaparecimento de crianças. Porque elas são usadas para sacrifícios a Satanás. Então não é brincadeira, meus irmãos. Fugir de toda aparência do mal. Não brinquem com aquilo que é ruim, com aquilo que é mal, aquilo que é satânico, aquilo que é demoníaco. Foge dessas coisas. A Bíblia diz que se a gente resistir ao diabo, ele fugirá de nós. E a Bíblia não mente, Deus não mente. Então nós precisamos tomar cuidado sobre isso. Há muitas outras coisas para falar sobre o Halloween, mas eu acho que tem coisas mais importantes para a gente falar do que o Halloween, né? Mas fique atento, tome a sua decisão, a casa é sua, a vida é sua, a família é sua, os filhos são teus, né? Lide com isso da maneira como você quiser lidar, mas tome cuidado para você não estar abrindo uma brecha ou dando uma autorização, mesmo sendo você um filho de Deus convertido, para que o inimigo entre dentro da tua casa, da tua vida e faça uma bagunça ali dentro. Tome cuidado, tome cuidado. Eu não estou falando de perda de salvação, mas de destruição da sua vida, da sua paz, sabe, da sua liberdade em Cristo Jesus, da tua alegria e de tantas outras coisas que o inimigo quer fazer na nossa vida. Não é ele que está aí rugindo como um leão para nos destruir? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Bom, eu citei apenas um texto para que a gente tome cuidado, mas há um outro texto que eu gostaria de ler, e agora a gente passa para o segundo ponto, que é a Reforma Protestante. Irmãos, não é chato falar sobre isso, tá bom? É meio escola dominical, né? A gente dando uma aula, mas a gente precisa aprender essas coisas, né? Então, capítulo 2 de Efésios, versículo 8 ao versículo 10, diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós vamos nos aprofundar daqui a pouco nesse texto, quando a gente entrar no terceiro ponto da nossa pregação, mas falar um pouco sobre a Reforma Protestante, né? O dia 31 de outubro é o dia em que ficou definido como sendo o dia da Reforma Protestante. Por quê? Porque nesse dia, no ano de 1517, um monge agustiniano, ou seja, um monge da igreja cristã, olha para mim, até então era uma única igreja, a igreja cristã. Tá certo que já tinha ali a questão de Roma, etc e tal, mas era uma única igreja. Nesse dia,
esse monge que pertencia a essa igreja, depois de viver, experimentar diversos conflitos acerca da sua salvação e buscar respostas para essas interrogações, esses conflitos, ele chega a uma conclusão e ele então vai escrever 95 teses, né, são afirmações rápidas, você acha isso no Google, em qualquer lugar, né, e ele vai afixar essas 95 teses nas portas da capela de Wittenberg, na Alemanha. Ele era alemão, ele era um monge, ele era um professor de teologia, ele era um exegeta, doutor em Velho Testamento. Mas ele era um homem que sofria, e os livros nos contam isso, que ele não tinha paz. Isso é interessante a gente perceber. Por quê? Porque desde que o homem pecou e entendeu a sentença de Deus para o pecado, porque o salário do pecado é a morte, sempre se creu nisso, de que há céu e há inferno, a vida e a morte, a condenação e a salvação. Esses assuntos, dentro do primeiro povo de Deus, o povo escolhido por Deus, isso sempre esteve muito claro para eles e para a igreja. Depois de Jesus, primeiro século em diante, sempre isso esteve muito claro na mente das pessoas, de que a vida, ela finda, ela termina, e que existem dois destinos apenas, ou é o céu, ou é o inferno. E Martinho Lutero não tinha dúvida disso, como um homem cristão dedicado à obra que ele era. E ele sofria ao ponto de que ele procurava se confessar, essa é uma prática ainda presente na Igreja Católica Romana, procurar o sacerdote para se confessar, todos os dias da sua vida. Ele não tinha um dia de paz, todos os dias ele procurava o seu superior, aquele que era responsável por aquilo, para confessar os seus pecados, e ali ficava 2, 3 horas, até que um dia o seu superior disse: olha, chega, Martinho Lutero, o dia que você tiver pecado de verdade, você vem aqui, porque eu não aguento mais essa lorota todos os dias. Então assim, mas isso era real para ele, essa angústia, essa dor, porque ele sabia, ele conhecia as Escrituras, que o salário do pecado é a morte, e ele não queria, ele se autoflagelava, porque ele entendia que se ele ferisse o seu próprio corpo, ele então, com esse tipo de penitência, digamos assim, ele alcançaria o perdão de Deus, ele alcançaria o amor de Deus, e ele não seria condenado, mas ele seria salvo. É nesse contexto, num período em que a Igreja Católica, ou a Igreja de até então, já havia, não apenas neste momento, mas desde o seu início, inserido dentro da sua liturgia, dos seus ensinamentos, algumas práticas, doutrinas, ensinamentos que não estavam presentes nos ensinamentos de Jesus, nem no sentido de positivo, de que é o que você tem que fazer, nem no sentido de negativo, de que você não pode fazer, tampouco nos ensinos dos apóstolos que vêm depois. Uma dessas coisas, por exemplo, era exatamente a conquista da salvação, baseado naquilo que eu posso fazer. Ou seja, se eu fizer o bem, eu vou ser salvo. Se eu fizer o mal, eu vou ser condenado. Se eu praticar boas obras, eu vou ser salvo por causa das minhas boas obras. Se eu não praticar as boas obras, eu vou ser condenado. Ou seja, a salvação não era apenas em função daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, mas tinha ainda que você fazer algumas coisas mais, ao ponto de criar-se uma espécie de título, de documento, de papel, chamado indulgências. O que eram as indulgências? Indulgências eram um atestado formal do Papa, do líder da igreja, né, decretando o perdão de pecados para as pessoas. Existiam vários aspectos disso. Por exemplo, dependendo do tipo de indulgência que você comprava, o seu período no purgatório seria diminuído.
Purgatório é uma coisa que não existe na Bíblia, então, mas já era um ensinamento, era um lugar onde aquela pessoa que não estava totalmente preparada para ser salva passava depois da morte, para então, depois desse período, e a oração da igreja, a missa do sétimo dia e outras coisas, conquistar a salvação, né? Outros documentos davam, inclusive, já a passagem direta para o céu, de forma que você não precisava mais se preocupar. Literalmente falando, quanto mais se pagava, mais perdão se obtinha. E aí eu fico imaginando um monge que não tinha nada para pagar. Talvez seja esse o desespero de Martinho Lutero, né? Se isso é verdade, eu estou perdido, porque eu não tenho nada a não ser as minhas boas obras, mas dinheiro nenhum para comprar indulgência nenhuma, então mesmo sendo monge, isso digo eu, não ele e tal, mas foi dentro desse contexto que ele, sendo um estudioso da Bíblia, resolve passear pelo Novo Testamento e vai se deparar com textos como este que eu acabei de ler, de Efésios, pela graça sois salvos, né? Também textos de Romanos capítulo 1, versículos 16 a 17, Gálatas capítulo 2, versículo 15, 21, 3, 11, e que é simples, que é muito simples, que é: o justo viverá pela sua fé. Essa é a afirmação, isso já tinha sido dito no Antigo Testamento, Abacuque fala sobre isso, o apóstolo Paulo vai repetir isso: o justo viverá pela sua fé, e ele vai explicar isso melhor, olha, porque pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus, isso não vem de vós, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie, né? Então ele se depara, e isso vem como um insight, como uma revelação do Espírito Santo, que é o que acontece, uma iluminação do Espírito Santo, e ele tem entendimento, e ele fala: olha, epa, tem alguma coisa errada aqui. Isso não aconteceu no dia 31, é claro que houve um processo, 1513, eu estou falando de 1517, 1513, isso já começou a acontecer, e existe um período chamado de pré-reforma, depois vem a reforma, depois a contra-reforma, uma série de coisas, mas eu não vou detalhar a história, eu quero apenas o significado dessas coisas, né? Vamos ler alguns desses textos, porque você precisa saber disso. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículos 16 a 17, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. O Evangelho, que é Jesus Cristo, é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que o quê? Que crê. Crê em quê? No Evangelho, que é Jesus, né? Primeiro do judeu e também do grego. Jesus era judeu, se revelou primeiro a judeus, né? E depois o evangelho sai de Jerusalém e vai para Samaria até os confins da terra. Então é por isso que Paulo está falando isso, né? Mas não tem diferença, tanto judeu ou gentio, se não passa pelo poder do evangelho, não há salvação, porque o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela sua fé. Essa afirmação, irmãos, nós precisamos entender. Não é que assim, eu vou sair para trabalhar agora e eu vou na fé. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Não é isso, irmãos. Não é essa fé de que Deus vai me abençoar hoje, né? Essa fé aqui é chamada de fé salvadora. Ou eu aceito, eu creio, eu aceito a maneira que Deus decidiu salvar o homem pecador, ou eu não aceito. Ou eu creio na maneira que Deus decidiu fazer as coisas, ou eu não creio. Está entendendo? Então são duas coisas diferentes. Uma coisa é: eu creio que Deus vai me abençoar, eu creio que Deus vai me curar, eu creio que Deus vai restaurar meu casamento, eu creio que Deus vai fazer isso. Isso é uma coisa. Outra coisa é: eu creio que Jesus Cristo é a minha segurança. Que segurança sou de Jesus, por Ele hoje. Coisa mais linda, é a nossa segurança. Então é esse tipo de fé que o justo viverá pela fé, está explicando. Quando você vai para Gálatas,
que fica antes de Efésios, capítulo 2, versículo 15. Nós precisamos ler isso, irmãos. Nós precisamos trazer isso à memória nessa véspera de reforma protestante. Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, isso é uma ironia, né? Não pecador, judeu não é pecador, né? Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, também fomos achados pecadores, será que isto significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, né? Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Todas as vezes que você pensa que é o que você faz que garante a tua ida para o céu, você está rejeitando e anulando a morte de Jesus, dizendo que ela para você não tem a menor importância, porque você é autossuficiente para entrar no céu. É isso que Paulo está dizendo aqui. E como a gente teima com essas coisas, né? Como a gente às vezes sofre, pelo menos nós igreja. Porque como eu disse, do período pré-reforma, existia uma convicção de que eu era céu ou inferno. Hoje, você convencer as pessoas que elas estão indo para o inferno está cada dia mais difícil. Hoje, aceitar que a Bíblia é a palavra de Deus está cada dia mais difícil. Aliás, hoje eu não sei se todo crente se preocupa com isso ou não. Ou se está mais preocupado com as coisas desse viver na carne que Paulo se refere aqui. Eu acho que a gente precisa parar e repensar os nossos valores. Ontem, quando meditava na palavra de Deus, me veio um sentimento de dor. Comecei a pensar na minha família. Eu sou metade protestante, metade católico, minha família, né? E comecei a citar o nome daquelas pessoas. Meu pai teve 22 irmãos, minha mãe, 8 no total. E eu comecei a pensar naquelas pessoas que já não estão aqui. Aquele tio já foi, aquela tia já foi. Comecei a lembrar de alguns irmãos da igreja onde eu pastoreei no Brasil. Já não estão mais entre nós, eram líderes da igreja, presbíteros da igreja, pessoas que trabalhavam na obra, já não estão mais entre nós. A vida não é eterna aqui. O viver na carne não é eterno. E as pessoas não entendem isso. Eu sei que o nosso papel é pregar e anunciar. E quem convence é o Espírito Santo. Mas pelo menos nós, igreja, precisamos estar convencidos da verdade. Se o mundo rejeita, tudo bem, agora nós não. Se a Bíblia diz que nós precisamos entender que a gente tem Pai que cuida de nós, que supre as nossas necessidades, porque Ele veste, sabe, os lírios do campo, sabe, as aves dos céus. Ele cuida de nós. A Bíblia, sabe, essas coisas, nós precisamos estar convencidos disso.
Nós não podemos abrir mão dessa verdade maravilhosa que é o Evangelho de Cristo. E que se nós formos chamados para nos reunirmos com aqueles que já foram, nós vamos estar eternamente na presença do Senhor. Nós não podemos abrir mão disso, irmãos. Nós não podemos abrir mão dessa verdade e saber que isso é um presente de Deus para nós. Esse aqui foi para o nariz, deixa esse aqui agora para os olhos. Olhos, nariz. Então, irmãos, olha também o versículo 11 do capítulo 3, né? E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela sua fé. Então, irmãos, essa foi a iluminação que Martinho Lutero teve quando ele pregou as suas teses, defendeu as suas ideias, foi perseguido por causa disso. Nunca houve, isso precisa ser esclarecido, nunca houve na intenção nem dos pré-reformadores, nem dos reformadores, de absolutamente nenhum destes, o desejo de dividir uma igreja, de acabar com a unidade da igreja, com a comunhão da igreja. Havia sim esse desejo de que a igreja voltasse ao ensinamento puro, simples do Evangelho, conforme preconizado por Jesus e pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos, registrados nas Escrituras. Ou seja, vamos voltar para a palavra de Deus. Vamos voltar para o que os apóstolos ensinaram. Podemos ter errado no meio do caminho. Introduzimos missa em favor dos mortos. Introduzimos imagens de escultura. Introduzimos ensinamentos como o purgatório e tantas outras coisas. Tudo bem, nós hoje erramos também. Nós hoje cometemos erros. Não estou falando de doutrina agora, estou falando de pecados que cometemos, mas há sempre uma necessidade de nós voltarmos para as Escrituras, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, recebermos o perdão do Senhor e seguirmos em frente como povo de Deus, como igreja do Senhor Jesus. Isso não aconteceu. Martinho Lutero foi convidado a se retratar. Ele não pôde fazer isso porque ele disse que trairia sua própria consciência baseado nas Escrituras, então ele é excomungado da igreja, e aí surge então, digamos assim, dia 31 de outubro de 1517, como uma data específica, para ser bem claro, surge nós que somos chamados de crente. Os crentes surgem, então, a partir desse movimento da reforma, chamado Reforma Protestante, dia 31 de outubro de 1517, cujo desejo era apenas voltar a obedecer às Escrituras. E aí nós passamos, é claro, eu confesso, irmãos, que eu estou fazendo tudo de forma muito resumida, porque tem muitos detalhes. Pode ir para o pastor Google. O pastor Google pode esclarecer muita coisa durante essa semana, né? Você vai ler ali sobre os interesses econômicos, políticos, das nações que aderiram ao movimento da reforma. Tem muita informação, né? O reverendo Google pode explicar muita coisa ali para vocês. E aí a gente chega em 3 pontos importantes que não foram definidos no terceiro ponto da pregação, que são 5 pontos importantes, e a gente vai passar rapidamente, porque vocês já sabem quais pontos são esses, mas para a gente relembrar, que não foram escritos por Martinho Lutero, que não foram escritos por João Calvino, por John Huss, mas que foram escritos posteriormente. Não se sabe exatamente quando isso surge, de fato, né, na história da igreja. Alguns dizem que talvez tenha sido no próprio século passado, para vocês terem ideia, que são os chamados os 5 solas dos reformadores. Solas, irmãos, não é sola de sapato, tá certo? O que é sola? É uma palavra em latim que significa somente, ou seja, só isso, nada mais do que isso, né? Então, tem as expressões em latim, que eu não gosto de ficar citando essas coisas, então eu vou falar em português mesmo, né? Primeira afirmação das 5, que é a afirmação que vem, e aí todo e qualquer crente, irmãos, seja reformado, calvinista, arminianista, que crê
que crente não perde a salvação, ou que crente perde salvação, porque tem essas diferenças hoje, nos dias de hoje, não interessa, né? Mas de um modo geral, tirando algumas igrejas que são consideradas por outras seitas, de modo geral, todos os crentes vão fazer essas mesmas afirmações, porque esses são 5 pilares, chamados de 5 pilares da fé reformada, da fé dos crentes, da fé, da nossa fé. Então, a primeira delas, somente a fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Eu misturei os textos aqui. Me ajuda aí, irmãos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então, essa primeira afirmação, pela graça sois salvos mediante a fé. Esse ponto é extremamente importante. Nós não conquistamos a salvação, nós não definimos como podemos ser salvos, ou como o outro pode ser salvo. A salvação, ela foi definida, os termos da salvação, ela foi definida pelo próprio Deus como um ato de misericórdia dele para com a sua criação. Então, não é o que eu penso ou o que você pensa, não é o que um ensina ou o que o outro ensina, mas é o que o próprio Deus diz. E o que Deus está dizendo através do apóstolo Paulo, né, que nós somos salvos mediante a fé salvadora. Então, vou passar rapidamente, que eu já falei sobre isso. Ou eu creio naquilo que Deus, ou no caminho, no meio que Deus decidiu oferecer salvação, ou eu não creio. Tá certo? Ou eu creio, é essa fé, somente a fé. Não existe outro caminho. Ou seja, não é pelas obras. Não adianta eu querer ser bom. Mas eu conheço uma pessoa, pastor, ele é tão bom. Essa pessoa é tão boa. Sabe, eu acho que ela é uma santa, ela devia ser assim, colocada em evidência como um exemplo de vida. É um bom marido, ou é uma boa esposa, é um bom filho, é uma pessoa honesta, e começa a fazer aquela descrição, e de fato ela é tudo aquilo. Ninguém está dizendo que ela não é. Mas ela só tem um problema, pastor. Eu acho que ela não vai ter problema quando chegar lá na porta do céu, São Pedro estiver lá, vai ver se o livro está lá, o nome está lá. Acho que não vai ter problema. Não, porque ela não crê em Jesus. Ela acha que ela pode conquistar a vida eterna, ou a reencarnação, o que quer que seja, né, fazendo o bem. Irmãos, pode ser a melhor pessoa que for. Se não crê em Jesus, não tem a vida eterna. Somente a fé. Somente a fé. É o único requisito de Deus para que nós tenhamos paz, sejamos reconciliados com Ele e possamos ter a vida eterna. A segunda afirmação dos reformadores, somente as Escrituras, ou a Bíblia. Quando você vai ser recebido como membro da nossa igreja, quando você vai ser batizado, nós ensinamos para você que a Bíblia, ela é a única regra de fé e prática. Bíblia, Escrituras, somente as Escrituras. A autoridade para dizer o que é certo, o que é errado, é a Bíblia, não é o homem. Eu estou aqui ensinando a Bíblia para vocês, lendo versículos da Bíblia. Eu não estou aqui criando, inventando alguma coisa. Mas isso tem um significado histórico. Por quê? Porque a igreja decidiu, num determinado momento, isso foi progredindo, que não é apenas a Bíblia a fonte de autoridade divina. A tradição também é. O que os concílios da igreja decidem também é. O que o líder maior da igreja assina, as suas encíclicas, etc., também é. Os reformadores disseram, não pode ser. Porque as próprias Escrituras falam da sua autoridade. Então, a segunda afirmação é que somente as Escrituras vão definir quem é salvo. Não é a assinatura de uma pessoa num papel que custou não sei quantos dinheiro ali, que vai
definir o que é a salvação e o que não é a salvação. Vocês estão percebendo quão importante é a palavra de Deus para nós que somos crentes? Você olha para o Salmo 119, Davi, o maior salmo da Bíblia, o quanto ele fala, né, sobre a beleza da palavra de Deus, que ilumina o caminho, que protege. Se o jovem quer guardar puro o seu caminho, né, que guarde a palavra de Deus. A importância então de você que é pai, mãe, ensinar a palavra de Deus para o seu filho, para a sua filha, para que ele possa crescer puro diante de Deus, para que ele possa conhecer o Senhor. Então essa foi a segunda afirmação, né? Há uma afirmação do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, no meio do versículo ele vai dizer o seguinte: não ultrapassem o que está escrito. Às vezes alguns irmãos perguntam para mim assim: pastor, isso é pecado? E eu falo: não. E a pessoa: não, mas eu sempre aprendi na igreja dos crentes que isso é pecado. Não, isso desse jeito, pura e simplesmente, não é pecado. Mas pode vir a ser pecado, dependendo da maneira como vai ser feito. Não é relativação. É assim, né? Existe lá, nem todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, nós precisamos entender, a gente não pode falar que é pecado aquilo que a Bíblia não diz categoricamente que é pecado. E a gente não pode dizer que não é pecado aquilo que a Bíblia diz categoricamente que é pecado. Não há negociação. Então, ou então viramos seita. E nós não somos uma seita, nós somos discípulos de Jesus. A terceira afirmação, somente Cristo. O próprio Jesus, quando veio, João capítulo 5, versículo 39, ele diz, examinai as Escrituras, porque elas são quem testificam de mim. E aí você pode dizer o seguinte: mas era ele mesmo que estava falando dele. Que autoridade tem uma pessoa que fala de si mesma? Esse é um bom questionamento, não é não? Porque Jesus fala que ele é. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas isso é ele, qualquer outro poderia falar a mesma coisa. Mas ninguém pôde e ninguém nunca poderá fazer o que ele fez e demonstrar quem de fato ele era e é, porque somente ele foi capaz de curar cegos, somente ele foi capaz de dominar a natureza, somente ele foi capaz de ressuscitar um morto, como Lázaro. Então Jesus falava de quem ele era, e a Bíblia toda aponta para a pessoa de Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que deve ser dado em tempos oportunos. Deixa eu dizer para você, se a fé é no Evangelho, o Evangelho é Cristo, preste atenção, o sacrifício de Jesus é suficiente, basta você crer nele. Ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Presta atenção, se você declarar isso com a tua boca, se você crer no teu coração e declarar isso na tua boca, você será salvo, você é salvo. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há purgatório, não há inferno, não há autoridade do diabo sobre a tua vida, porque você está em Cristo. Só há um mediador entre Deus e o homem. A palavra religião significa do latim religare, ou seja, Jesus é aquele que nos reconecta com Deus, e somente Jesus é capaz de fazer isso. Somente Jesus. O tabernáculo apontava para Jesus, o templo apontava para Jesus, os animais sacrificados apontavam para Jesus, o sangue que foi aspergido nos umbrais da porta dos judeus, dos israelitas no Egito, apontavam para Jesus. Então, somente a fé, somente as Escrituras e somente Cristo. Ele é o centro. Ele precisa ser o centro da nossa igreja, ele precisa ser o centro da nossa vida, ele precisa ser o centro da nossa casa, ele precisa ser o centro dos nossos filhos, ele precisa ser o centro da nossa vida. Quarto ponto, somente a graça. Isso já foi falado.
porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Irmãos, o que é graça? Literalmente, alguém pode me dizer? Amém. Graça significa favor imerecido. Vamos lá. Hoje na reunião com os pais dos adolescentes, o pastor Tiago citou algo que um adolescente questionou. Ele falou assim, não, mas o que a gente tem, o nosso PlayStation, não sei o que, a gente tem porque a gente merece. Que é isso, né? Porque o pai estabeleceu regras. Olha, você precisa fazer isso, e se você fizer isso, então eu vou te dar isso que você está pedindo. Se você fizer isso, eu vou permitir você ir na casa do teu amigo. Você vai fazer um sleepover, você vai no cinema, você vai... Isso é merecimento. A pessoa fez por merecer. Graça é receber sem merecer. Irmão, olha para dentro do teu coração, da tua vida agora. Olha para o céu agora. E entenda que essa graça foi estendida a você. Você não está sentado aqui à toa. Sabe-se lá onde você poderia estar, se Jesus não tivesse olhado para você e chamado, ó vem alma tristonha, ó vem pecador, vem para a minha presença. Mas o que eu preciso fazer, Jesus? Eu preciso parar de fazer isso, eu preciso parar de fazer aquilo. Não, naturalmente você vai parar de fazer um monte de coisa que você gostava de fazer, mas não é porque você quer ser salvo, não é porque você vai garantir a sua salvação, é porque você vai ficar constrangido diante de Deus, diante de tamanho amor, diante de tamanha misericórdia que Ele te oferece, te dando gratuitamente, de graça, sem você merecer aquilo que Ele quer te dar, porque Ele te ama, porque Ele é Deus de misericórdia. Irmãos, quem nos separará do amor de Cristo, de amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor? Não se acostume com isso, viva isso. Viva a sua vida, como falamos no domingo, viva vida de louvor, vida de adoração. Está difícil hoje a coisa está complicada para o meu lado, surgiu esse problema, surgiu aquilo, essa vida é temporária, Deus está contigo, Ele atravessa os desertos com você, Ele vai te abençoar, na hora certa Ele vai te tirar daquilo e tal, mas continue marchando, continue caminhando, continue louvando, continue adorando, porque a graça de Jesus chegou na tua vida, a graça de Jesus chegou na tua casa, e essa graça é para você, é para a tua casa, é para todos. É graça, apodere-se da graça. E para terminar, o quinto e último ponto desses 5 somentes dos reformadores é que, depois de tudo isso, a gente conclui que glórias somente a Deus. Glórias somente a Deus. Não nos curvamos diante de mais nada, não nos curvamos diante de ninguém. Isso não é arrogância, nós não estamos falando contra a humildade nos nossos relacionamentos, mas glória somente a Deus. Aquele que quer ficar no holofote buscando glória para si, aplausos para si, não entendeu absolutamente nada disso que eu estou falando. Glória somente ao nome do nosso Deus. Quando Pedro chega na casa de Cornélio por revelação divina, e ele vai ali levar o evangelho. Quando Cornélio vê Pedro, e já sabendo quem ele era e o que ele estava fazendo como pregador do evangelho, Cornélio se prostra diante de Pedro, e aí Pedro fala: levanta, homem, levanta-te, porque eu sou homem como você. Nós somos todos iguais diante de Deus, aos olhos de Deus, mas Ele é santo, 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 e será santo eternamente, e somente Ele será glorificado. Eu queria concluir convidando o Ministério de Louvor para vir aqui para frente, para a gente glorificar esse Deus, lendo Romanos capítulo 11, versículo 36, depois que o apóstolo Paulo fala de todas essas coisas maravilhosas, ele diz assim: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém, amém e amém.
Você pode ficar de pé? É apenas uma data, né, irmãos? 31 de outubro. É apenas uma data. Não é para a gente ser crente só no dia de Natal. Não é para a gente ser crente só no dia da Páscoa. Não é para a gente ser crente só no domingo, porque pode ser apenas um dia. Mas lembre-se que o envolvimento com essas datas que propositalmente foram definidas gera em nós identidade. Identidade. O dia 31 de outubro é um dia para a gente relembrar a nossa identidade como filhos de Deus em Cristo Jesus. Se não for para isso, esse dia não serve para mais nada. Vamos adorar ao Senhor e vamos declarar a Ele toda a glória. Quão profundas riquezas
Amém. Amém. Irmãos, presta atenção numa coisa. Eu disse hoje foi quase uma aula de escola dominical, né? Mas guarde isso no teu coração, que o Espírito Santo aplique essas verdades das Escrituras no teu coração. E viva isso. Somente a fé, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, glória somente a Deus. E creia, vai dar certo. Aqui e no final, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Que a paz do Senhor Jesus inunde o teu coração, a tua mente, que toda dúvida possa sair, que você possa descansar, querendo ser melhor a cada dia, buscando viver a vida santa que Deus pede para que nós vivamos, né? Sim, querendo fazer o bem ao próximo, estendendo a mão, ajudando, fazendo as boas obras, sendo igreja, servindo aqueles que nos amam, aqueles que nos odeiam, servindo sempre, é assim, mas crendo que Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa certeza, Ele é a nossa convicção. Não importa o que aconteceu, o que você fez, o que você deixou de fazer, importa você olhar para frente a partir de hoje e dizer: oh Jesus, eu creio, obrigado por tudo isso, obrigado por tudo isso. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, a força e o poder do Espírito Santo estejam sobre todos hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém.